Trabalhando ainda com outros elementos de apoio ao texto, nós vamos trabalhar agora com ilustrações, figuras, quadros e tabelas. O que nós precisamos saber? São informações que vão complementar, vão ajudar o leitor a compreender melhor o que eu quero desenvolver no meu trabalho. Então, eles vão ser inseridos o mais próximo possível no texto daquele assunto que eles estão tratando, que eles estão se referindo. Então, que elementos são esses, que ilustrações são essas? Eu posso trabalhar desde fotografias, de gráficos, de tabelas, quadros. Então, tudo isso é possível ser trabalhado pela ABNT. A ABNT já prevê que sejam utilizados esses recursos de forma a tornar o conteúdo mais compreensível, mais fácil de visualizar pelo leitor, pelo avaliador que vai trabalhar com o seu estudo. Então, como é que nós vamos apresentar? Então, vamos partir do princípio que eu estou trabalhando com alguns dados estatísticos. Um gráfico vem muito me ajudar. Então, é mais fácil visualizar num gráfico com tabelas, com colunas ou aquele em forma de pizza, do que eu ficar escrevendo. Tantas pessoas pensam dessa forma, tantas pessoas tiveram esse posicionamento. Um gráfico sintetiza toda essa ideia e visualmente fica mais fácil de compreender, de ver qual foi a maior porcentagem, qual foi a melhor resposta, maior número de respostas em relação àquele assunto. Então, são instrumentos que vão facilitar a sua sustentação de algum estudo. Como fica essa apresentação gráfica? Então, quando você for inserir, por exemplo, um gráfico, uma tabela, um quadro, na parte superior, quer dizer, em cima dessa figura, você vai apresentar o nome, o termo específico, então, se é uma foto, então, fotografia, gráfico, tabela, então, você vai apresentar essa expressão, a que ela está destinando, toda em letra maiúscula e um numeral. Então, gráfico 1, gráfico 2, você vai numerando conforme a ordem que eles vão ser apresentados no seu texto. Então, após essa expressão, gráfico 1, vai separar por um travessão e o título que você vai dar a esse material. Então, gráfico sobre o índice de analfabetismo no Brasil. Gráfico 2, índice sobre crianças na escola em faixa etária adequada. Você vai intitulando esse material e ordenando conforme eles vão aparecendo no seu texto. Esse título que você vai ditar, na verdade, você que cria esse título, ele deve ser breve e claro. Quer dizer, eu explico sobre esse material, explico como eu consegui essas informações no texto. O título deve ser bem breve e claro. Vai sempre apresentar, ao final dessa figura, a fonte, quer dizer, da onde você tirou essas informações. Então, se é de um livro, você vai trabalhar sobre o nome do autor, ano da publicação e página. Se é de algum site da internet, você vai informar. Se você produziu, quer dizer, você, com pesquisa de campo, reuniu essas informações e produziu esse gráfico, então, elaboração própria, ou fonte como pesquisa de campo, você vai informar de onde surgiram essas informações. Sempre dando crédito para quando for outros autores, a gente não correr o risco de plágio. Então, nesse exemplo, o que nós temos? Gráfico 1, professores graduados até o ano 1996. Então, apresento ali um gráfico em forma de pizza, onde 80% dos professores estão sem graduação e só 20% são professores graduados. Então, havia uma diferenciação nesses pedaços desse gráfico por cor e aí ao lado já a legenda. Nós vamos sempre tentar adequar o tamanho desse gráfico ao espaço que nós temos. Então, desde que ele se torne legível, diminuir o máximo possível para a gente não ocupar muito espaço, não ficar com uma imagem de que estou ocupando o maior número de espaço na página para ganhar folhas, páginas, Então, sintetize o máximo possível dessas informações, mas que elas se tornem legíveis, entendíveis para quem estiver por fora, quer dizer, a cor que você for utilizar, ou xadrezinho, bolinhas, recursos que sejam fáceis de identificar qual parte do gráfico está sendo ali trabalhada. Um outro elemento de apoio é a utilização de quadros. O que nós temos? Que quadros são diferentes de tabela. Tabela, elas têm um tratamento estatístico e os quadros são organizações dessas informações de uma forma que fique mais fácil de entender, de compreender aquele assunto. Então, ele vai estar organizado entre colunas e linhas. A gente vai tentar trabalhar aí com fonte 10, espaçamento simples, com a mesma ideia de diminuir, de otimizar esse espaço da inserção dessa figura no texto. Também vai tentar ser inserido o mais próximo possível do texto. Por que tentar? Veja, se você tiver com pouco espaço no final da sua página, nunca é aconselhado que você divida uma tabela, divida uma imagem. Então, você vai deixar essa imagem para a página seguinte. Então, tente sempre inserir o mais próximo possível daquele parágrafo que está abordando aquele conteúdo.
A formatação gráfica é a mesma que a gente já trabalhou, então em cima nós vamos trabalhar quadro 1, tudo em maiúsculo, separado por um travessão, e na sequência o título que você criou para aquele quadro, né? No final também, depois dessa imagem do quadro, você vai colocar a fonte e da onde que você extraiu essas informações. Se você que elaborou, então elaboração própria, ou de algum autor, alguma outra obra, algum órgão, então IBGE, então você traz da onde foram extraídas essas informações. Acompanhem comigo, então, esse exemplo de quadro. Então, observe ali, quadro 1, todo em maiúsculo, separado por travessão, competências do profissional. E foram trabalhadas duas colunas, saberes e conceituações. Então, como saber? Saber agir. É o saber o que e por que faz, saber julgar, escolher e decidir. E assim na sequência, só observar ali que em cada linha ele trouxe um saber diferente. Saber mobilizar, saber comunicar, saber aprender, saber comprometer-se, assumir responsabilidades e ter visão estratégica. Quem foi a fonte? Então, fonte Fleury, entre parênteses 2001 e a página 22, que foi a página que retiramos essas informações. Vocês observarem então no exemplo que nós iniciamos com o título, então quadro 1, as informações em duas colunas, os conceitos e as definições, e no final apresentamos ali a fonte que foi usada, Fleury. Né? Então, todo esse material está apresentado em tamanho 10, então, ou Arial ou Times, tamanho 10, e espaçamento simples, sempre buscando o mais próximo possível do texto que está trabalhando com aquele conceito. O outro elemento de apoio são as tabelas. Então, a diferença de tabela e quadro é a questão do dado estatístico, como que é tratado estatisticamente. Então, se são informações que eu preciso ter uma lógica matemática, nós vamos trabalhar como tabelas. Também serão inseridas o mais próximo possível do texto e vão ter também esse mesmo tratamento, fonte 10 e espaço simples. Mesma formatação gráfica, então tabela 1, tabela 2, a palavra tabela toda em maiúsculo, separado por travessão, e na sequência o título que você indicou para representar aquele material. No final, novamente, apresentamos as fontes, se é elaboração própria ou de algum outro material, algum órgão que publicou aquele material. Acompanhe comigo no exemplo. Então, nesse modelo de tabela, nós temos tabela 1, o título dado a ela, Formação dos Docentes no Brasil, período de 96 a 2002, e ali a gente tem o ano, o total de professores que estavam com ensino fundamental incompleto ou fundamental completo, quem já tinha formação em ensino médio completo e quantos professores tinham ensino superior completo. Então, havia um cálculo estatístico aí de porcentagem e a fonte consultada foi o MEC, o INEP e a Secretaria de Educação do ano de 2003. Se vocês observarem, então, nesse modelo que nós trabalhamos com a formatação gráfica, a fonte tamanho 10, espaçamento simples entre as colunas e linhas, trabalhamos com as informações matemáticas, estatísticas aí de porcentagem, entre diferença de formação entre os professores no decorrer desse período analisado. Informamos no início da figura o número, né? Relacionamos, então, que número que indica essa figura, um título que você criou para essa imagem, representando essa informação, e no final informamos a fonte, da onde foram extraídos estes dados. Eu quero apresentar para vocês agora, relembrar, na verdade, um modelo de listagem. Então, lembre que nós já trabalhamos isso em uma aula anterior, que é um elemento pré-textual. Quando eu trabalho com várias imagens no decorrer do trabalho, eu preciso apresentar essas informações, uma listagem dessas ilustrações que eu estou apresentando. Então, listagem de tabelas, de figuras, de quadros, eu apresento isso junto com o sumário. Então, vamos seguir comigo só para lembrar este modelo. Então, nesse caso, estamos trabalhando com uma lista de figuras, né? Então, a gente sempre vai especificar, então, se são quadros, a relação de todos os quadros, se são tabelas, a relação de todas as tabelas. E nesse exemplo aí, então, uma relação de figuras. Figura 1, então, a gente volta com esse formato, figura 1, separa por travessão e o título. Então, nesse exemplo, modelo de estrutura de publicação periódica e o número da página em que ele se encontra. Então, aqui, a relação, nesse exemplo, de 21 figuras utilizadas nesse material. Então, observamos aqui alguns elementos que podem nos ajudar para compor o material que a gente está produzindo, né? Que vão dar sustentação às ideias que nós estamos discutindo, propondo no nosso estudo científico, né? Então, são eles a utilização de tabelas, de quadros, de gráficos ou de imagens, fotos, desenhos, que vão nos ajudar a compreender melhor aquele assunto que estamos estudando.